Dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso. Ontem nós tivemos a oportunidade de ler o capítulo 4, que fala muito sobre a fé e a graça. E eu comentei sobre a questão de a obra, né? Porque a ideia que se tem é que através de um esforço próprio, né, uma conduta própria, você consegue ganhar bônus no céu. Isso acontece muito com a reencarnação, né? Que a pessoa acredita que vai reencarnar tantas vezes e vai se aperfeiçoando. Isso por si só se mostra uma mentira. É só olhar para a humanidade e ver que a humanidade só piora. Só piora. Desde o princípio da queda de Adão e Eva, tanto é que Deus mandou o dilúvio e a humanidade se tornou tão perversa e agora novamente com a volta de Jesus, existem algumas coisas sobre isso. Então eu estava falando ontem sobre a fé de Abraão. Abraão primeiro creu, ele creu, né? E isso foi imputado a ele como glória e justiça. Mas a Bíblia, ela fala de alguns pontos, por exemplo, se você pegar o livro de Tiago, você vai ler no capítulo 2, no livro de Tiago, no verso 14, que vai falar sobre fé e obras, mas já de uma maneira que dá uma interpretação inversa. Tiago era meio irmão de Jesus. Tiago não acreditava em Jesus. Ele só creu depois que ele viu Jesus ressuscitado. Aí ele creu. É diferente da forma como Paulo prega, mas na realidade não existe controvérsia aqui na palavra. É só uma questão de interpretação. Porque ele fala assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não ter obras? Aí você fala, mas Paulo está falando que primeiro é a fé, que Abraão primeiro teve fé, porque a obra só vem depois da fé. Eu só acredito em Jesus e estou aqui pregando a palavra porque eu acredito em Jesus, porque eu fui tocado e o ide e pregar o evangelho, é isso, e o Espírito me intuiu, me conduziu a isso, a ler a Bíblia toda, um capítulo por dia, um livro de cada vez, com dois focos, batalha espiritual e herança, que é o que a gente tem feito. Para explicar mais, fica um vídeo muito longo e eu tenho procurado fazer um vídeo no máximo de 15 minutos. Mas nós vamos ver também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que o Pedro fala sobre uma visão que ele teve de fé, aonde não é por obra, é pela graça. E nós vamos ver esse mesmo Pedro falando sobre Paulo, que ele, na segunda carta, ele fala que vão surgir falsos profetas no dia do Senhor, e ele fala sobre Paulo, que ele diz, inclusive, que Paulo escreve de uma maneira difícil. Ele diz aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, tenham em mente a paciência do nosso Senhor, né? Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, né? As quais os ignorantes e instáveis torcem, mudam, né? Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, hoje nós vamos ler o Romanos, o capítulo 5, que vai falar sobre paz e alegria. Tem a fé, e a fé traz essa paz, traz essa alegria. E ele fala que nós devemos passar as tribulações que estão aí, e estão desde o princípio, e que nós temos que passá-las com alegria. Nós vamos ler o capítulo 5, mas se você puder dar uma olhada nesses pontos que eu te mostrei, de Tiago, do Atos dos Apóstolos, da carta de Pedro, vai ser bom. Então vamos aqui, Tendo sido, pois, justificado pela fé, nós somos justificados pela fé, nós cremos, nos batizamos e somos tornados justos pela fé. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, preste atenção, não só isso, tá? Mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha a tribulação que o mundo está passando agora. Nós devemos dar glória a Deus também por isso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado, porque você não nega Jesus, não nega Deus, não nega a fé. Porque você persevera, você se agarra nela. Né? E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Que é essa esperança que nós vivemos, que Jesus vai voltar. Né? E a esperança não nos decepciona, de maneira nenhuma. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Né? Ninguém morreu por Jesus. Ele era justo. Ele que morreu por nós, os ímpios, os pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, e por eles nós somos tornados justos, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Quando Deus derramar o juízo e separar o joio do trigo, nós seremos salvos e nós vamos morar com Deus na eternidade. Essa é a nossa fé. Né? E ele diz aqui, fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que deveria vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a sequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas pela dádiva, pela graça, decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na transgressão de todos os homens,
assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. E eu sou um deles. A minha esposa é outra. E você está sendo convidado também a ser justificado, né? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa incrível, né? A Bíblia não tem erro, não tem curva, ela não tem controvérsia, ela não se agride, né? A palavra de Deus, ela é limpa, é verdadeira, ela é pura, ela transborda, ela transforma, né? Se Deus está tocando o seu coração, não resista. Leia a Bíblia, procura um foco, um alvo e deixa Deus falar ao seu coração. A minha esposa vai trazer uma palavra de conforto para o nosso coração. Se está tocando o teu coração, aceita Jesus. Aceita, porque só te fará bem, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Minha esposa vai trazer uma palavra de conforto. Deus abençoe. Eu queria deixar aqui o versículo que me chamou a atenção. É o 19, né? E até o 21. Logo assim como por meio da desobediência, um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Que são aqueles que a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. A gente é justificado. Isso. E a lei foi introduzida para que as transgressões fossem ressaltadas. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Viu? Pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, por si só, ele já fala tudo, né? Que só através dele, só através de Jesus, para a gente estar junto com o Pai. Amém. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a vida, a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Amém. Então, aqueles que sentir desejo no coração de querer ter oportunidade, mesmo com tantas lutas que a gente tem visto por aí, lutas aos olhos dos homens, né? Difíceis de ser resolvido, mas aos olhos de Deus tudo se pode resolver. Deus é o Deus do impossível. Basta uma palavra do Senhor, o movimento de Deus, que tudo se resolve, cura, liberta, transforma. E muitas vezes Ele quer ensinar a gente a poder ouvir a voz dEle, ouvir a presença dEle, ser obediente às Escrituras, que é esse documento que Ele deixou aqui pra gente. Amém. Poder a gente crescer na graça e no conhecimento. É tudo por amor. Deus quer amor, que a gente possa resplandecer o amor dEle. Amém. Que é a vida dEle. Nós somos pequenos Cristo. Cada um que aceita Jesus somos pequenos Cristo. E Ele tem que refletir, né? Quando a gente obedece, que a gente aceita Ele, que a gente se converte, Ele reflete sobre a nossa face, nossa vida. Não importa a luta que a gente esteja passando. Muitas vezes a gente o Senhor fala na palavra: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então é assim que ele ensina a gente, para a gente passar nas tribulações. E muitas vezes a gente passa pela prova para ser vir aprovado de todas as lutas, para que a gente fique mais forte, né? Não fique no leitinho toda a vida.
E aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, que possa ir para o seu cantinho aí, cantinho da obediência, da alegria, do amor, da paz. Levanta a tua mãozinha, fala: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único, suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa te servir de todo o meu coração, minha alma, o desejo do meu coração. Que eu venha ser a coluna do meu lar, que eu venha te obedecer, eu venha ler a tua palavra, pregar a tua palavra, ter o entendimento, o discernimento da tua palavra pelo teu Espírito, Pai. Por que salvar? Salvar de quê? E de todas as dificuldades que o ser humano encontra para ter o entendimento da tua palavra, que no começo a luta é grande, mas depois a vitória são deliciosas. Eu sei que eu já tenho muita testemunho dentro da minha vida, eu tenho certeza de tudo isso que eu estou falando. E agradeço a Deus pela essa oportunidade que a gente apela aqui todos os dias, que aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, quiserem aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, que aceite, ainda há tempo. Não desperdiça esse tempo, porque Deus quer intimidade com vocês, tá bom? Eu amo vocês, mas Jesus ama muito mais. Vamos continuar orando pela nossa família, pelo Brasil. A gente continuar perseverando aqui na leitura da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor é boa e agradável e perfeita. Traz crescimento, entendimento. O porquê tudo isso aí no mundo, porquê tantas coisas que a gente passa. E é isso aí, tá bem? Eu amo vocês, mas Jesus ama muito mais. Amanhã nós vamos ler o capítulo 6, que fala sobre os mortos para o pecado e vivos em Cristo. Dá uma lida para a gente... É porque eu não sou pastor, não sou teólogo, eu não estou aqui querendo convencer ninguém de nada, eu estou cumprindo uma ordenança, estou em obediência à ordem deixada, né? Para pregar o Evangelho, para ler, para compartilhar, para aprender. Então, obrigado porque você está aí do outro lado, porque você faz com que eu me aproxime cada vez mais de Deus. Obrigado. Não são os melhores. Tá bom? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Fica com Deus.